Em 2007, eu estava vivendo um período que eu não tenho tempo para detalhar aqui. Pastor Mauro conhece este período negro e sombrio, que Deus me avisou antes que viria, e usou o profeta para falar de um deserto que se colocaria diante dos meus pés. Deus nos permite, Deus nos leva a desertos, mas Deus disse que estaria comigo. Mas eu não imaginei que o deserto que Deus ia me levar é um deserto, meu Deus, caótico, momentaneamente inexplicável, momentaneamente inalcançável, inatingível naquilo que eu esperava de mudança para a minha vida. E houve um momento, eu estou aqui resumindo isto antes de adentrar na palavra, porque eu quero falar deste Deus que já estou anunciando a sua grandeza. Um dia, quando eu não suportei, eu preciso que você pare tudo agora. Por favor, eu preciso que você pare tudo o que você está fazendo e olhe para cá, porque alguém está tentando roubar a mensagem que Deus tem para você. Olhe para cá, sua bênção sai daqui. O profeta está aqui. O profeta está aqui neste altar. E se você crer nos profetas de Deus, você prosperará. E se você permanecer crendo nele, ele firmará o teu caminho e a tua mente. Então olhe para cá, me perdoe, mas eu preciso abençoar a sua vida. Alguém está tentando tirar a tua bênção aí, vigia. Numa madrugada, entre outras tantas madrugadas que eu não aguentava mais, eu não suportava mais, eu peguei a Bíblia e fiz algo que não é costumeiro meu. Eu disse: Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui aleatoriamente, porque eu estava debaixo de um caos, de uma guerra, de uma luta espiritual, de um momento que eu não tenho tempo para descrever. Então estou resumindo o que eu estava vivendo naquela hora. E eu disse: eu vou abrir a Bíblia. Entenda o que eu vou dizer, porque eu não estava duvidando. É a minha maneira, a minha intimidade de tratar, e Deus sabe o que eu quero dizer a Ele. E eu disse: Deus, se o Senhor é Deus na minha vida, não era dúvida, Ele sabe o que eu queria dizer. Eu vou abrir aqui e me fale uma palavra, porque eu estou no momento que só o Senhor é capaz de dimensionar. E quando eu abri a Bíblia, eu abri em Jó 42. E quando eu lia, é como se eu ouvisse uma voz que eu conheço muito bem, e aquela voz, ela lia Jó 42 completo para mim. E eu chorei muito copiosamente. Fechei a Bíblia e deitei na cama. Eu dormia 3, 4, 5 horas, às vezes acordado até 7 horas da manhã, o sono ia embora. A angústia, a aflição, a perplexidade, o momento que eu estava vivendo. Para você entender o momento que eu estava vivendo, eu ouvia barulhos de cavalos sobre o telhado da minha casa, ao derredor da minha casa, relinchando. Eu conheço bem isso, eu vim do mundo do espiritismo, eu sou ex-Allan Kardecista, sou ex-mesa branca, eu conheço bem isso aí. E eu via rangidos e gritos ao redor da minha casa. Eu via como murros socando a parede da minha casa. Eu e minha família vivendo isto. E não pense que foi 1, 2, 3, 4 noites. E não pense que eu estava em pecado, porque eu não estava em pecado. Eu continuava diante do Senhor, mesmo naquele deserto. E quando diante de tudo isso eu não suportava, e eu fechei a Bíblia, eu deitei-me na cama. Olhe para cá. Alguém precisa ouvir isto nesta noite. Alguém que está achando que Deus esqueceu. Alguém que está achando que Deus está indiferente. Alguém que já não acredita mais que Ele é o mesmo e Ele não mudou. Ouça bem, está aqui em 2007. Eu olhei para o telhado, tudo escuro, e eu disse: Deus, eu vou lhe fazer um pedido. Eu não quero anjo, arcanjo, querubim, serafins, miríade. Não quero mensageiro, não quero visão. Senhor, eu não quero revelação. Não, eu quero que o Senhor, com muito temor no meu coração,
mas com ousadia. Há momentos na vida da igreja que o homem de Deus, a mulher de Deus, eu dizia isso na sua casa, querida, que você precisa se posicionar e trazer à memória, primeiro, quem é Deus na sua vida, e segundo, quem é você diante de Deus. Porque se você se esquecer e não tiver convicção de quem é Deus e de quem você é diante de Deus, o inferno vai vir contra a tua vida, Satanás vai pisar na tua garganta e você vai sucumbir. Mas quando você sabe em quem tem crido, você faz como Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, eu adorarei, eu sei em quem eu tenho crido. E você precisa ter esta convicção, você precisa ter esta postura, você precisa conhecer a tua retidão diante de Deus, você precisa manter o zelo que um dia o Espírito de Deus ortogou e colocou dentro de você. Você precisa ser sincero, permanecer com a tua integridade, porque são esses valores eternos que vão fazer Deus parar tudo. Porque a minha Bíblia diz que Deus para tudo e se curva sobre o globo da terra, segundo o profeta Isaías, para conhecer o coração dos homens. Mas segundo Davi, no capítulo 55, Salmo 55, ele se curva para conhecer e habitar no meio de um coração contrito e quebrantado, e Deus não desprezará. É o Deus que olha para Jó, e quando o diabo vai, quando os filhos de Deus estavam adorando a ele, Satanás se apresenta, e Deus o pergunta de onde veio. Ele diz: eu venho de lardear a terra. O diabo não está no inferno, ele foge de lá, porque o diabo será jogado no inferno, o inferno será jogado ainda no lago de fogo ardente. Se tem uma coisa que o diabo não quer ir, é para o inferno, mas ele está ao derredor da terra, andando, perscrutando, sondando, maquinando, preparando a queda dos homens e das mulheres de Deus. Ele é acusador, mentiroso, ele peleja, ele trabalha incessantemente. Não brinque com o diabo, não dê lugar a ele, diz Paulo à igreja dos Gálatas. Mas ele foi diante do Senhor, e o Senhor, sabendo que ele vinha, de onde vem? De irradiar, de ladear a terra. O Senhor perguntou: tens tu visto e conhecido um homem na terra? Um homem de caráter, um homem íntegro, um homem zeloso na minha presença, um homem cuja conduta é ilibada diante de mim. Que coisa tremenda! Eu vou concluir o que eu comecei, mas deixa eu lhe dizer isso aqui: que coisa tremenda! O Deus da eternidade dando testemunho à criatura que Ele criou. O Deus da eternidade, sabe por que Ele dá testemunho? Porque Ele te conhece. Assim como os filhos de Cefas foram tentar expulsar o demônio e não puderam, e os demônios vieram sobre ele e bateram neles, e ainda questionaram: quem são vocês? Nós conhecemos Paulo. Ou seja, deixa eu parafrasear, nós conhecemos o caráter de Paulo, o zelo de Paulo, a integridade de Paulo, Paulo apologeta do Senhor na terra. Nós sabemos o testemunho dele e conhecemos o Cristo a quem ele serve continuamente. Mas vocês quem são? Ei, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem essa tríplice conduta, retidão, unidade e zelo, ela é conhecida pela eternidade no céu, ela é respeitada. Que os homens respeitem e reconheçam o vosso ministério, diz Paulo a Timóteo. E o homem que anda em retidão, em zelo diante de Deus, ele é temido, eu disse a palavra, temido pelos demônios, porque ele sabe que a unção, a autoridade, a graça, a verdade de Deus habita na tua vida. E deixa eu aqui falar uma hipérbole: ele sabe que você é uma metralhadora na mão de Jeová. Porque ele conhece a palavra que sai da tua boca, ele conhece o testemunho que você vive,
Ele conhece o grau de intimidade que você tem. E Deus deu testemunho de Jó. E eu disse: Deus, entra no meu quarto. Entra no meu quarto. Estou olhando para o teto e vejo uma cabeça do tamanho de uma agulha, começa a brilhar. Vai aumentando do tamanho deste microfone, vai aumentando, se torna do tamanho da Bíblia, do tamanho do púlpito, do tamanho do tapete. De repente aquela nuvem, raios, relâmpagos e trovões. O homem que anda em retidão, em unidade e em zelo, o homem que tem um testemunho de Deus, ele precisa e só pode evidenciar esse testemunho se ele tiver experiências e conhecer quem é este Deus do qual alguém diz: vejo verdadeiramente que ali vai um homem, uma mulher de Deus. Você tem que conhecer Deus a tal ponto e a profundo de que o teu cheiro, a semelhança de Pedro, as tuas roupas, a semelhança de Pedro, a tua maneira de andar, a semelhança de Pedro, a tua maneira de falar, de agir, de interagir, a tua conduta, a semelhança de Pedro, possa então denunciar quem tu és. E mesmo que você tente negar, o Espírito de Deus não permitirá que o caráter de Cristo que foi colocado na tua vida seja excluído, porque Deus não abre mão de você. Eu e você podemos até errar, como Pedro errou negando a Cristo, mas ainda que nós o neguemos, Ele é fiel e justo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Quando Ele fez uma aliança eterna, Ele colocou dentro de nós a eternidade, e Ele disse: eu te comprei, nas palmas da minha mão eu tenho escrito o teu nome, com amor eterno te amei, com a minha benignidade como a Israel te atraí. Tu és meu, tu és meu. Tu pode cair, tu pode estar prostrado, mas eu levanto o homem que anda em retidão, em zelo e tem intimidade na minha presença. A nuvem parou. Não era mais o telhado da minha casa. Tem gente que não acredita nessas coisas mais, pastor. Se não acredita nisso, como poderá compreender esta mensagem aqui? E saía raios, relâmpagos e trovões. Literalmente, eu não fui arrebatado, eu estava deitado na cama. Eu via o meu corpo na cama, eu não fui arrebatado. Os céus desceu. Não deixou de haver um arrebatamento, evidentemente, mas eu estou dizendo que eu permanecia na cama. Escute isso aqui, jovens. Escute isso aqui, irmãs, mulheres, obreiros, homens e mulheres de Deus. Vale a pena pagar o preço para que essa tríplice conduta seja vista e Deus seja glorificado. Porque se você entender o que é que Deus tem na sua vida, se prepare, porque você vai passar a ver os céus abertos e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, já dizia a palavra do Senhor. E de dentro bradou uma voz, ecoando, que eu não tenho como imitar aqui. Sabe esse trovão que os senhores ouviram aí? Esses raios que você tem pavor e medo, estava aqui, ó, diante dos meus olhos, saindo daquela nuvem. Não tinha nenhum ser, apenas a nuvem, e a voz como de uma trombeta, de um sonido, de um alarido, coisa estupenda, não tem como dimensionar aqui. Ela tocava, e preste atenção, para quem acha que Deus não te conhece, que Deus não entende, e o projeto que Ele tem na tua vida, a voz do Senhor dizia: eu, e aquilo ecoava: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas escute isso aqui para você dar glória. Mas eu também, Edinaldo, eu sou o Senhor teu Deus. Ele te conhece. Você que está assistindo esse vídeo, Ele te conhece. Ele ainda marca encontro como nunca
caminho de Damasco. Ele cega para tirar a visão corruptível. Ele cega para te virar a visão religiosa. Ele cega, como no caso de Paulo, para tirar a visão humanista. Mas quando ele abrir os olhos, ele vai abrir para te vislumbrar a tua santidade, a tua verdade, a tua imutabilidade, a sua justiça, a sua grandeza. E quando ele estiver te revelando quem ele é, ele te conhece tanto que ele vai fazer como Ananias orando: Ananias, desce e vai na cidade, entra na rua chamada direita. Deus conhece teu nome, a rua da tua casa, o teu endereço. Se eu subir aos céus, ele está lá, então tenho que ser reto. Se eu descer ao profundo do abismo, ele está lá, então eu tenho que ter zelo. Se eu me esconder embaixo da penha, não adianta, ele está lá. Eu tenho que ter unidade, comunhão com ele na minha vida. Meu Deus. E ele falou-me coisas das quais, entre elas, está se cumprindo aqui nesse momento, porque eu continuo ministrando a sua palavra como cumprimento de algumas das coisas que ele falou comigo naquela madrugada. Queridos, deixa eu correr aqui, porque eu tenho uma palavra sucinta e objetiva ao seu coração nesta noite.